Three, two, one. Começamos! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso projeto Gêmona. É isso aí. Esse projeto que foi criado, né, pensado assim no nosso dia a dia, em nossos desafios, no que a gente busca e no que a gente quer passar, foi por isso que surgiu esse projeto. Então sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma breve apresentação, né, Bru? De como Exatamente. será, de como funcionará aqui esse projeto. Primeiro porque é algo que a gente sente muita necessidade de pessoas falando sobre o tema que nós falaremos aqui, de como que é importante conversar sobre carreira, sobre pessoas pretas no mercado de trabalho, os desafios. Então, fique por aqui, a gente vai contar, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a Evelyn e sobre a Bruna, sobre a Gêmona, para que você se identifique e talvez aprenda aí um pouco com a gente, porque a gente tem certeza que a gente já aprendeu, né, Bru, muito com Muita vocês, coisa. só testando aqui as formas de comunicar melhor o que é esse projeto e o que a gente quer passar aqui para vocês. Então, sejam muito bem-vindos. E para começar, como surgiu, né? Estava eu conversando com a Evelyn pelo telefone e a gente ficou ali quase que uma hora falando. E aí a gente começou a falar de temas que eu olhei e falei: uau, as pessoas precisam ouvir o que a gente está falando, né? Coisas que eu já vivenciei dentro do mercado financeiro, diferença salarial, questões em relação à falta de representatividade. E aí eu olhei e falei: será que não tem uma galera, assim como eu e você, precisando ouvir, né? Precisando entender um pouco da experiência das outras pessoas? Então, por isso saiu, né? A gente criou esse projeto que vai ser feito aqui ao vivo pelo YouTube. Essa é a ideia, tá? A gente está fazendo esse conteúdo gravado, mas a ideia é que a gente possa interagir com vocês também aí da ponta. Por É que isso Gêmona? mesmo. Gêmona, por que Gêmona? Porque inclusive é um dos temas, né? Eu nunca tive uma pessoa em qual eu pudesse me identificar 100% dentro do mercado financeiro, ou seja, uma pessoa preta, do cabelo crespo, tendo a mesma função ali como minha par, né? E a Bruna foi a primeira pessoa onde eu pude ter essa identificação, e quando eu olhei, eu falei, nossa, mas a gente é gêmea. Gêmeas, olha pra gente, gêmeas. Somos Gêmonas. total gêmonas, né? E aí eu falei, meu, não é possível. E aí foi por isso que eu comecei a chamá-la de Gêmona. E é uma coisa que aconteceu realmente de forma natural, mas foi por essa identificação. Porque eu realmente nunca tive um contato com uma mulher preta ali na mesma posição que eu no mercado financeiro. E aí eu olhei, eu falei, caramba, tem uma pessoa além de mim que passa por esses mesmos desafios que eu tenho passado. E aí veio essa identificação e logo eu já apelidei-a de Gêmona por conta dessa identificação. Então, esse G primeiro é G de gêmeas mesmo. E Mona de mana ali, de brother, de parceira, de pessoa que está lado a lado, que pode dividir comigo os desafios de ser uma mulher preta no mercado financeiro. Que até é um outro tema, né? A ser discutido, porque eu já tinha visto outros homens ali no mercado financeiro, mas mulher mesmo é mais difícil, né? Com Ainda do que o certeza. homem. Então, foi por isso, por isso desse nome. Aí, quando a Bruna, a gente estava nessa conversa que ela falou, que a gente ficou aí mais de uma hora falando, desabafando mesmo. Ela falou, poxa, vamos fazer o projeto nosso agora, né? Aí ela falou, poxa, qual que vai ser o nome? Aí a gente ficou pensando, ela falou, Gêmona. Eu falei, Gêmona. Por que não Gêmona? perfeito! Exato. Perfeito, é esse nome. Eu falei, nossa, amiga, aí acho que vai ser super interessante, até porque nós somos gêmeas, né? Porém, a gente tem percepção um pouco diferente, até por conta da vivência. E eu falo que a Bruna é a cabeção, né? A Bruna é uma pessoa super intelectual, ela gosta bastante de ler, e eu aprendo muito, passo a visão que ela tem da vida, a visão que ela tem da vida financeira mesmo como um todo, é bem diferente
diferente do que eu pensava antes de conhecer a Bruna, né? Então eu falo que ela é uma cabeção e eu aprendo muito. Toda a conversa que eu tenho com a Bruna, ela é muito sadia, ela sempre me evolui. E por que não evoluir outras pessoas também, né? O que ela viu em mim, eu não sei. Talvez só amizade mesmo, mas eu vejo Para com muito, isso. muito nela, assim. Eu acho ela uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que estuda demais, assim. E eu tenho certeza que assim as pessoas precisam conhecer, ter a ideia dessa nossa conversa que a gente tem, né, Bruno, dia a dia, da importância de temas que você levanta, que outras pessoas também devem conhecer, né? Então é basicamente isso o projeto Gêmona, né? E aí, já que ela rasgou, né, o verbo falando sobre mim, agradeço imensamente. E por que que eu te escolhi? Na verdade, eu te escolhi porque a Evelyn é uma pessoa que traz movimento para a vida das pessoas. É uma pessoa que ela é corajosa, sabe? A coragem é aquele vai com medo e ela vai com medo mesmo, e ela se arrisca, ela se joga. E eu acho que muitas vezes a gente precisa dessa energia, desse movimento, para que a gente possa movimentar as nossas vidas. Né? Então, assim, eu admiro ela demais. Aí eu vou até já trazer aqui um relato. Eu lembro muito, inclusive, o apartamento que eu tô. Cara, ela, não, vamos juntos, vamos olhar, vamos pesquisar. E aí a gente vinha no almoço pesquisar esse apartamento e ela vinha comigo. Então, são coisas que a gente não esquece, né? E entre outras 1000 coisas que ela já chegou a falar, Bruna, sai daí, já deu. E às vezes a gente precisa de alguém para dar esse movimento, né? Às vezes a gente não tem aquela energia, tem alguém que está muito fora da situação, sem aquela questão emocional que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, e essa pessoa consegue te dar uma luz. Então, a Evelyn, ela me deu uma luz, ela só falou, ó, faz isso, vai pela direita. Então, às vezes a gente precisa de guia, né, de alguém para poder trazer um pouco mais de clareza para a nossa vida, para poder trazer um pouco mais de movimento e para que a gente consiga olhar alternativas. Então, se eu fosse falar da Evelyn hoje, e qual é a função dela aqui, acho que nós duas temos uma função aí, uma complementa a outra, mas é esse movimento, porque o pensamento, o conhecimento sem movimento, ele não vale de nada. Então, acho que é uma combinação perfeita aí para que a gente possa ajudar você, nos ajudar, inclusive, porque é nessa conversa que a gente vai tendo ideias, vai clareando, vai mostrando caminhos. E não se apeguem à questão do mercado financeiro, né? Nós temos isso em comum, mas a ideia é a gente conversar e tirar as pessoas, né? Eu não gosto muito de falar da zona de conforto, mas que as pessoas consigam olhar numa perspectiva mais macro, uma perspectiva diferente, ouvir outras pessoas para trazer um pouco mais de clareza, talvez no seu momento de vida, no seu momento profissional e por aí vai. É isso, e até também não por só mulher preta, né? Homem, mulher, preto, branco, índio, assim, não Trans. importa, trans e assim vai, né? Porque a ideia mesmo é da gente ter essa conversa sobre os desafios, né, que todo mundo passa, né? Não só pessoas pretas, mulheres pretas do mercado financeiro passam, isso é uma coisa bem óbvia, né? Então a ideia é a gente discutir temas que sejam desafiadores para todo mundo, seja preta, branca, e até falando um pouquinho, esses dias mesmo, eu tenho uma amiga que ela é muito bonita, assim, né? E o desafio dela é esse, né? Hoje ela tem uma posição bastante elevada, né, dentro da sua carreira, e aí falam que ela só chegou lá pela beleza, né? Então, assim, até as pessoas bonitas, Sofrem. né, gente, tem aí os seus grandes Preconceito. desafios, preconceito, só foi para lá porque, né, possivelmente aí vem, né, o desmérito do profissional, né, não, aquela pessoa teve teste de sofá e aí por aí vai, e olha que absurdo, né, então assim, todo mundo tem os seus desafios, seja ele a sua aparência, suas características ou suas crenças, né, ou suas crenças. Enfim, aqui a nossa ideia mesmo é a gente ter uma conversa sobre os desafios. Foi o que a Bruna falou, a ideia é que a gente tenha algo mais de interação. Então, se vocês quiserem deixar no comentário os temas que vocês querem que a gente aborde, que a gente traga aqui, que a gente discute,
coloque aí nos comentários, porque a ideia é essa mesmo. A nossa conversa sempre entre eu e a Bruna, que tem tema, aí vai, filho, cultura, E por aí vai, é no e por devaneio, aí também vai vai. indo. Mas acho que é legal a gente ter um tema central, né? Então a gente pode falar, de repente, Sim, de mulheres, né, no mercado de trabalho, mulheres pretas no mercado de trabalho. Podemos falar da nossa carreira, né? Putz, da onde a gente veio aonde, né? Os caminhos que a gente percorreu. Quais são os desafios ali, né? Será que a gente trabalhou autoestima? Não, preconceito, o que a gente teve que engolir, né? O que a gente teve que passar. E acho que a gente pode falar aí de tudo um pouco. Então, se quiser, se pensou num tema aí, uma curiosidade sobre nós, mande, escreva e pode mandar nas nossas páginas. Então, é legal que você já siga a gente nas nossas páginas. A minha, né, Bruna dos Santos, você pode me seguir no @meudetoxdevida dentro do Instagram, tá? Evelyn, qual que é o o seu meu é perfil? O meu perfil no Insta é Evelyn Azevedo Soluções. Ali é um perfil onde eu uso bastante a ferramenta do Stories para postar meu dia a dia. Então, lá eu conto bastante, mostro quando eu visito os meus clientes e tal, que é são tarefas minhas do dia a dia que eu amo fazer, então eu compartilho bastante ali nos Stories. Tem também o LinkedIn, que é a ferramenta que eu mais uso, na verdade, como rede social, porque o meu propósito nas redes sociais hoje ele está muito firmado em meu desenvolvimento profissional e mostrar isso para as outras pessoas e ter novas oportunidades. Então, lá no LinkedIn é uma ferramenta que eu uso bastante todas, na verdade, mas o LinkedIn, inclusive, é onde eu vejo que tem um melhor retorno no que eu busco hoje, que é um desenvolvimento profissional e oportunidades de negócio, né? Então, lá no LinkedIn também é Evelyn Azevedo e no Peixe 30 também, que é uma ferramenta profissional, onde é basicamente uma mistura de TikTok e LinkedIn. Lá eu também sou como Evelyn Azevedo, e lá eu compartilho como eu faço o meu networking, como eu prospecto novos negócios. Então, são basicamente essas 3 redes que vocês podem procurar. E agora a gente está aqui no YouTube, né, amiga? Exato, YouTube, Gêmona, só procurar, já seguir. Então, acho que é bacana para que você possa já acompanhar os nossos conteúdos. Dentro do Instagram, eu falo sobre ter uma vida financeiramente próspera, mais abundante. Confesso que lá nem sempre eu estou 100%, porque eu também, né, nós temos a nossa carreira, o nosso trabalho. Eu atendo pessoas individualmente, dando mentoria, atendimentos individuais, então a agenda é bem complicada. E no Instagram você pode me procurar como Bruna Daniele, e Daniele é 2 L's e Y no final. Então pode me procurar por lá, que eu estarei também lá. Tem um perfilzinho, tem um pouquinho da minha carreira lá. Certo? Legal. Até o que é importante só a gente aproveitar esse primeiro episódio, Bru, e falar um pouquinho, talvez, né, da nossa multiprofissões, né? Então, a Bruna, ela tem essa. Nós somos profissionais do mercado financeiro e a Bruna pode falar um pouco até mais, né, Bruna? Então, você é uma profissional do mercado financeiro também. E Deixa aí eu vai falar falando. as múltiplas coisas. Vamos lá. Primeiro que eu sou formada em letras pela USP, né? Sou formada em letras, cheguei a lecionar, dar aula de espanhol no estado, no Centro de Estudos de Línguas, não sei se vocês já conhecem ou já participaram. Então, eu cheguei a dar aula lá 1 ano, desde sempre, tá? E aí você vai perguntar, poxa, como a Bruna chegou no mercado financeiro sendo que ela é formada em letras? Eu lembro que na minha primeira entrevista foi: olha, é o seguinte, né? Eu preciso desse emprego para pagar minha faculdade se eu não entrar numa universidade pública, e assim eu fui contratada sem faculdade, que na época era super exigido, precisa ter faculdade para trabalhar aqui. E deu certo. E aí eu até falo, né? É importante que a gente também conheça as possibilidades, porque às vezes a gente acha, a gente nem tenta, por achar que não dá. Então, ali eu entendi que, poxa, é possível a gente tentar de uma maneira diferente, mas colocando um pouco mais de credibilidade no, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou dar conta e por aí vai. Então, basicamente, do mercado financeiro, o que aconteceu, né? Chegou a pandemia, eu queria ajudar as pessoas, eu vi que, tipo,
A galera, em relação a dinheiro, em relação a gente não tem uma cultura, dinheiro é um tabu, né? As pessoas têm problemas familiares financeiros, as pessoas não costumam falar muito sobre isso. E eu comecei a ajudar no 1 a 1 ali algumas pessoas. E daí surgiu o projeto, que é o meu Detox de Vida. Então, neste projeto, basicamente, eu comecei a olhar para outras terapias que eu fui acessando lá atrás. Não sei se você conhece constelação familiar, Theta Healing. Talvez para você é um termo que você nunca ouviu, mas a gente está falando basicamente aí de algumas terapias holísticas, que é fora ali do tradicional de psicologia. E aí eu comecei a mesclar um pouco desses conhecimentos com o mercado financeiro, mais a minha bagagem ali em letras, e surgiu o Detox. Então, basicamente, eu sou essa multitarefa, vamos dizer assim, a gente é multipotencial, né? Então, várias habilidades em uma, e fui caminhando para o mercado financeiro, mas de uma maneira e uma perspectiva diferente. Então, basicamente, uma mini introdução aí de quem sou eu. E você, Evelyn, se apresenta um pouquinho para a gente. Legal. Eu estou no mercado financeiro desde 2005, caí também, assim, no mercado financeiro, né? E estou aqui, né, já todo esse tempo. E em relação ao que eu faço hoje eu, no mercado financeiro, eu acabei me sentindo bastante acomodada, e para não me manter nessa acomodação, eu falei, vou colocar aí a minha cara nas redes sociais para buscar um autodesenvolvimento, porque eu não tinha ideia como era falar numa câmera, como era fazer um post, o que tinha que fazer, e então, por não por ter que ficar aqui no mercado financeiro por questão de pagar conta e tudo mais, e possivelmente a gente vai falar sobre isso nos outros episódios, eu falei, poxa, tô aqui, daqui eu não saio, eu não tô crescendo, eu não tô me autodesenvolvendo, fiquei bastante incomodada e resolvi colocar minha cara aqui na internet para aprender e para me autodesenvolver. Então, a partir daí, outras janelas, outras coisas foram se abrindo, e uma delas, se você quiser ouvir, saber mais sobre a vida profissional da Bruna, tem um podcast que eu fiz, um webcast, onde conta a trajetória profissional de pessoas comuns, e lá tem o episódio da Bruna, tem mais de 1 hora aí ela contando sobre a trajetória profissional dela, e tem de outros profissionais também. Então, hoje, eu sou uma profissional do mercado financeiro e uma pessoa comum aqui que busca autodesenvolvimento e compartilha isso através das redes sociais, e através das redes sociais, me conectando com outras pessoas, eu tenho acessado outras oportunidades e compartilho. Então, é basicamente isso, né? Sou mãe, casada, então também tenho que fazer 500 mil coisas, assim como você que está ouvindo, né? Balançar outros 500 pratinhos, para que mantenha aí uma constância, vamos dizer assim. Então, basicamente, essa sou eu. Então, aqui, né, você vem nesse projeto, que é um outro projeto, que eu finalizei o projeto Webcast, agora comecei esse outro projeto Gêmona, né, Bruna, que vai acontecer, a gente ainda sabe quantas será gravado mesmo todo domingo, ou não? Como é que nós vamos fazer? Acredito eu que domingo ao vivo, tá? Às 10 da manhã. Acho que é o melhor horário para a gente conseguir estar aqui e a gente conseguir trazer mais conhecimento. Então, a partir domingo que vem, ao vivo, pelo YouTube, estaremos lá. É Dia isso dos mesmo, todo Pais, domingo, então. inclusive. Ou não, né, amigo? A gente pode trocar para ver qual que será o melhor dia É para isso, nós duas, né? a gente vai testando. Vamos, a A priori, gente domingo, mas a gente está pensando, de repente, na semana, se for usar um pouquinho do LinkedIn, e a gente vai passando novas instruções aqui para vocês. Tá bom? Então, isso por hoje é mesmo. só, né? Acho que é mais para que vocês conheçam um pouco desse projeto. A gente tinha que vir aqui falar. E a partir do próximo episódio, a gente já começa aí com o tema, conversando sobre as nossas perspectivas. Vamos trocar bastante e espero vocês lá. É isso mesmo. Não esqueça de deixar seu comentário com o tema que você quer que a gente aborde por aqui. E dê um like, né, gente? Estamos aqui num domingo de manhã, demorou quase 1 hora para a gente estar aqui. Então, colaborem, né? Criar conteúdo é algo que parece ser simples quando você vê a olho nu, mas lá nos bastidores tem um baita processo por trás. Então, se puder colaborar, contribuir, compartilhar. E é isso. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.